A igreja em célula não é uma igreja com célula. Talvez você já tenha feito parte de uma igreja que trabalhava com célula e você diz assim, é tudo igual. Não, não é. Célula para a terceira igreja não é uma questão de opção de ministério. Numa igreja com célula, você está aqui comigo, amém? Numa igreja com célula, que não é o nosso caso, o ministério ou a célula é mais uma oportunidade de ministério. Então você escolhe participar de uma célula, assim como você escolhe participar do ministério de louvor, participar do ministério cativar, participar do ministério talmidim. Por quê? Porque numa igreja com célula, a célula nada mais é do que um braço da igreja, uma avenida ministerial, uma oportunidade que você tem de servir. Esse não é o nosso caso, porque célula para nós não é uma opção, não é mais uma oportunidade de ministério. Por isso que nós não somos uma igreja com célula, mas sim uma igreja em célula, porque célula para nós tem a ver com prioridade. Nós aqui falamos que célula é o coração da igreja. Quando a gente fala de célula, a gente fala de pequenos grupos que se reúnem semanalmente. Ou seja, eu tenho um pequeno grupo que se reúne na minha casa. Esse pequeno grupo é formado por amigos meus, pessoas próximas que eu convido para ir para a minha casa. E lá na minha casa nós desfrutamos de um momento de lanche, momento de bate-papo. O objetivo principal é gerar relacionamento saudável. Nós não queremos ser consumidos por essa sociedade que se relaciona à base de troca, ou seja, enquanto você tem alguma coisa que possa oferecer em troca, você é bem aceito. Quando você não tem mais nada a oferecer, é como fralda descartável, não tem mais uso, vai para a lata do lixo. Nós não queremos isso. Por isso que célula na terceira igreja não é uma opção, é uma prioridade, é uma questão de sobrevivência. Nós acreditamos que lá na célula, lá no pequeno grupo, lá no nosso momento de célula, lá nós construímos relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis. Lá nós sentimos a presença de Deus intensamente. Lá nós compartilhamos sobre tentações que nós temos. Aliás, quem não confessa a tentação, lá na frente vai acabar confessando o pecado. É por isso que nós vamos para a célula. É por isso que nós somos uma igreja em célula. Quando você entra aqui nesse auditório, ali tem algumas plotagens feitas que diz que célula para nós não é modismo, mas é essência. Célula para nós não tem a ver com crescimento, mas sim com saúde espiritual. E célula para nós não é metodologia, mas é cumprir a grande comissão. E nós estamos, por trabalharmos em célula, nós temos algumas estações. Nós chamamos de 4 estações. O que é isso? Nós pegamos o ano, com 12 meses, dividimos esse ano em 4 partes iguais de 3 meses. Para cada 3 meses, uma estação. E de abril a junho, nós estamos na estação chamada crescimento. Que estação é essa? É a estação em que o nosso foco é o evangelismo na célula. É pegar o camarada que trabalha comigo, que não é crente, e levar para a minha célula. É me esforçar para pegar o meu vizinho e levar para dentro da minha casa, para a minha célula, para inseri-lo no meu grupo de relacionamento. Então hoje eu quero compartilhar com você, a partir desse texto, algumas características que podem levar o seu amigo, o seu convidado, o seu vizinho, o seu familiar a participar da sua célula. Vamos ao texto. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, e Jesus foi por causa de uma festa que estava sendo realizada pelos judeus. Em Jerusalém existe, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Betesda tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, a saber, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, cria-se que um anjo descia, e esse anjo do Senhor começava a agitar as águas daquele tanque, e o primeiro que entrasse no tanque, depois que os anjos do Senhor agitavam as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, e já estava nesse sistema de paralisia há 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, Jesus soube que ele vivia soube que ele vivia naquele estado durante 38 anos. Jesus então lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse para Jesus: Senhor,
Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Interessante, né, gente? Assim como esse camarada, muitos de nós temos essa mania de responder o que não nos foi perguntado e não responder o que nos foi perguntado. Jesus disse: você quer ser curado? Aí ele começa com a história de que não pode entrar tal coisa. Era só sim ou não, né? Mania feia, né? Nós temos, né? Quem tem essa mania? Pode levantar a mão e confessar pecado? Ok, eu também tenho, né? Jesus então olhou para ele e disse assim: levante-se, pega a sua cama, pega a sua maca, vai embora, comece a andar. Imediatamente o homem ficou curado, aleluia, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por causa disso, ou seja, porque Jesus curou o paralítico no sábado, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: rapaz, hoje é sábado, cara, não lhe é permitido carregar a maca. Porém o homem respondeu: o homem que me curou mandou eu pegar a maca e começar a andar. Eu peguei, comecei a andar. Então perguntaram àquele que havia sido curado: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar no sábado? O homem que fora curado não tinha ideia de quem Jesus era, até porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: rapaz, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Me parece que é aquela expressão de Jesus, né? Quando uma casa é limpa e volta a ser suja, o segundo estado é pior do que o primeiro. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aqui nós temos a preocupação de fazer as duas celebrações que acontecem uma após a outra exatamente iguais. Por exemplo, o que nós falamos na primeira, tentamos repetir na segunda, exatamente da forma como falamos na primeira. As pessoas que cantam na primeira também cantam na segunda. E é interessante que quando eu olho para esse texto, embora eu tenha aqui um arrazoado de coisa para compartilhar com você, mas eu quero antes dar a você algumas coisas que eu enxergo no texto. Não está aqui escrito, mas apenas para você anotar. É algo que talvez eu já tenha falado disso em outras vezes. Mas, por exemplo, a Bíblia está falando de um camarada que 38 anos paralítico, fica num lugar chamado Tanque de Betesda, porque acreditava-se que naquele tanque, quando o anjo do Senhor agitava as águas, o primeiro que pulasse seria curado. E esse homem todo dia lá, mas não conseguia entrar, porque por ser paralítico, alguém que não era paralítico, mas era doente, vinha antes dele e pulava na água. Jesus vai lá. Eu quero apenas destacar algumas coisas antes de entrar no nosso bate-papo. Primeiro, a Bíblia diz que o nome desse tanque é Betesda. Betesda é o que a gente chama no português, na norma gramatical brasileira, de processo de formação de palavra por aglutinação. Você que fez segundo grau, você sabe o que é isso. O que é isso? É quando você junta duas palavras e na junção dessas duas palavras você perde alguma sílaba ou alguma letra. Por exemplo, pernalta, perna alta. Você perdeu uma letra quando fez o processo de aglutinação. Betesda é esse processo de aglutinação. Eu falei certo, professor de português, né? Betesda é esse processo de aglutinação, ou seja, Beit no hebraico significa casa, por isso que Betel, Beit-El, casa de Deus. Betesda tem a ver com duas palavrinhas em hebraico, tanto Beit, que significa casa, quanto Hesed, que significa graça, misericórdia. Quando há junção dessas palavras, surge a palavra Betesda, como nós chamamos aqui, ou como é identificado. Logo, Betesda é casa de misericórdia, é local onde há manifestação de misericórdia. Eu olho para isso aqui e fico feliz, porque a Bíblia diz que à beira desse tanque estavam pessoas doentes, inválidas, cegos, paralíticos e mancos. Não tinha ninguém perfeito, não tinha ninguém saudável. Se essas pessoas estavam lá, é justamente porque elas esperavam que fossem abençoadas naquele lugar. Quando eu olho para o texto, a correlação que eu faço é o seguinte: se existe um lugar hoje que é chamado Casa de Misericórdia, é a Igreja de Jesus. Por isso que na Igreja de Jesus só existe pessoa doente e inválida. Por isso que na Igreja de Jesus não há ninguém perfeito, não há ninguém curado, não há ninguém sarado. O grande perigo e a grande mentira que foi contada para você, e talvez essa mentira está ecoando tanto nos seus ouvidos,
impedindo você de participar de uma igreja do Senhor Jesus, porque você aprendeu que igreja é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente escorada, igreja é lugar de gente nota 10, igreja é lugar de família bem estruturada, quando na verdade, igreja como casa de misericórdia não é outro lugar, senão um lugar onde habitam pessoas que estão sedentas de serem abençoadas pelo poder de Deus. Igreja não é lugar de gente escorada. Aqui na terceira igreja, como na igreja de Jesus espalhado em toda a face da terra, as pessoas que habitam lá, não habitam porque são pessoas puras, limpas, perdoadas completamente, despidas de pecado, que não possui falha, que não erra, que não fracassa, que não tropeça, que não cai, que não peca. Não, o que nos faz ser igreja do Senhor não é o currículo de vida que possuímos, mas apesar do currículo desastroso que temos, o que nos permite estar na casa de misericórdia e ser povo de Deus, é porque um dia a graça de Jesus nos alcançou. Então a gente tem que parar com esse negócio de que igreja é um lugar perfeito. Não é não, cara. Se fosse, aliás, eu li um escritor uma vez, André Chourac, ele dizia assim: igreja nada mais é parecido do que uma arca de Noé. Eu vou tentar explicar para você a analogia. Lembram-se do que foi a arca de Noé? O que foi a arca de Noé? Foi um local construído por Noé, para que pudesse entrar na arca Noé, os seus familiares, e um casal de cada animal, porque iria chover, e o dilúvio ia acabar com tudo, e quem estivesse dentro da arca estaria? Não estou dizendo que quem está dentro da igreja está salvo, não é isso, mas preste atenção. Imagina uma porção de bicho dentro de um lugar fechado. Consegue imaginar? Tinha água para ficar lavando. Bicho faz aquele negócio, não faz? E aquele negócio fede. Era um fedor terrível, mas pergunta se alguém queria sair da arca. Igreja é isso. É uma porção de pecado fedendo. Existe um escritor chamado Philip Yancey. Ele escreve um livro, Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Ele fala algo fantástico. Ele diz o seguinte: eu parei de ir na igreja e quis não mais fazer parte da igreja, porque percebi que a igreja tem pouca graça. Mas depois de algum tempo fora da igreja, decidi voltar, porque percebi que fora da igreja não existe nenhum tipo de graça. Ainda que seja pouca, é o único lugar que tem graça. Outra coisa interessante no texto. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para o camarada: você quer ser curado? Interessante isso. Porque a igreja que é igreja é uma igreja terapêutica. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas o problema é que hoje o que a gente vê não é... Eu não sei quantas pessoas aqui trabalham na área da saúde. Tem uma porção. Enfermeiro, médico, esse pessoal aí. Entendeu? Que fica lá botando remédio na gente, essas coisas, né? Mas olha que coisa legal. Jesus fez uma igreja para que a igreja seja terapêutica, seja um instrumento de cura. Mas o que a gente vê hoje é uma igreja patogênica, uma igreja que transmite doença. Estão conseguindo entender? Ao invés de sermos terapêuticos, somos patogênicos. Ao invés de curarmos as pessoas doentes que estão vindo para cá, nós as adoecemos ainda mais com as nossas próprias doenças. Outra coisa interessante no texto, antes de entrar na ministração da primeira celebração. A Bíblia diz que Jesus curou no sábado. Isso para um judeu era pecado terrível. Até porque o quarto mandamento dos 10 que Deus entregou a Moisés dizia o quê? Guardarás o sábado para o santificar. Quando Jesus o cura no sábado, os judeus ficam irados. Perguntam assim: quem foi que te curou? Como é que... Não pode curar no sábado. Será que esse cara que te curou, ele não sabe que a lei dos judeus diz que não pode curar no sábado? Por que será, Igor, que Jesus curou o camarada no sábado? Por que será, eu não sei. Mas quando eu olho para isso, me vem uma frase na mente. E essa frase eu queria compartilhar com você. Jesus curou esse paralítico no sábado, mesmo sabendo que a lei não permitia curar no sábado, porque pessoas para Jesus sempre serão mais importantes do que qualquer regra fabricada pela mente humana. Conseguiu entender? Então, de antemão, eu quero olhar para você e dizer assim: aqui na terceira igreja nós não vamos colocar Deus numa jaula.
achando que Deus é somente aquilo que nós imaginamos que Ele seja. Não, Deus é muito maior do que as nossas próprias concepções teológicas. A nossa mente humana limitada é incapaz de conceber um Deus ilimitado e eterno. Tentar entender Deus com a mente humana é tentar abrigar as águas de todo o oceano num copo de água. Não tem como, é impossível. Logo, Deus pode nessa noite se manifestar para você de uma forma que você não está acostumado. Não tente aprisionar Deus nas suas concepções. Aprenda que Deus pode fazer o que Ele quer, porque Ele é soberano, e por ser soberano tem todo o poder, e por ter todo o poder, Ele faz o que Ele quer, da forma como Ele quer, em quem Ele quer, e não precisa dar satisfação para ninguém. Agora vamos para a mensagem. A Bíblia diz que esse homem está à beira do tanque de Betesda. Na minha opinião, não existia um outro lugar, ou um melhor lugar para ele estar, senão à beira desse tanque. Por quê? Porque era um cara paralítico, era alguém doente, era alguém necessitado, era alguém que possuía uma certa deficiência, era alguém que necessitava do agir ou da interação divina, de um poder milagroso. Essa pessoa, 38 anos vivendo com essa dificuldade, não tinha um outro lugar para ele estar, ou melhor lugar para ele estar, senão estar à beira de um tanque que acreditava-se que o primeiro que pulasse, quando as águas fossem mexidas, seria curado. A pergunta que eu faço quando vejo isso é: por que será que as pessoas procuram igrejas quando estão atravessando momentos desafiadores na vida? Já parou para analisar isso? Por que será que as pessoas procuram igreja quando se veem diante de um grande desafio? Por que será que pessoas que nem mesmo creem em Deus, não creem na existência de Deus, rejeitam, têm uma aversão ao cristianismo? Por que será que até essas pessoas, nos momentos desafiadores, procuram uma igreja? Por que será que elas vão à igreja? Por que elas não vão em outra instituição? Por que elas não procuram outros lugares quando estão passando por momentos terríveis? Por que quando as pessoas estão aflitas, deprimidas, frustradas, desiludidas ou até mesmo desejando a morte, por que essas pessoas procuram a igreja? Sabe por quê? Porque é o melhor lugar onde elas podem estar. Eu quero dar para você 4 certezas que eu tenho do porquê a sua célula vai receber pessoas novas para a glória de Deus. Amém, gente? Amém? Então, isso aqui é o estudo da célula essa semana, ok? Ainda hoje eu vou tentar enviar por e-mail, mas preste atenção. Sabe por que pessoas vão lá na sua célula? Sabe por que a sua célula está multiplicando? Gente, eu disse na primeira celebração, na reunião com os pastores de rede, eu falei para eles assim: vocês não contem isso para os líderes de célula e para ninguém. Eu proibi deles veicular essa informação. Por quê? Para que as pessoas não se acomodem. Mas eu vou dar uma informação, eu preciso compartilhar com eles, porque a gente compartilha dos sofrimentos, mas tem que compartilhar das alegrias. A terceira igreja, ela tem a meta de multiplicar as suas células pelo menos uma vez por ano. 2013 nós iniciamos com 4 células, dia 15 de setembro de 2013. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 4 meses nós deixamos de ter 4 e passamos a ter 10 células com 60 pessoas aproximadamente. A nossa meta era chegarmos em março desse ano, fechando o ciclo de 2014, com 20 células, 120 pessoas aproximadamente, e bateu na trave. Foi nos 47 do segundo tempo. Até os 45 do segundo tempo nós tínhamos 18 células. E a gente orando, pedindo a Deus, falou: Senhor, mas o propósito eram 20 células, onde estão as outras 2 células? Aí fizemos a festa da multiplicação, a conferência de célula, uma coisa linda e é interessante. Pastor Osvaldo, pastor Astrid estiveram aqui, foi uma bênção e nós celebramos a Deus por causa das 20 células. Glória a Deus! Qual é a nossa meta até a conferência de célula em março de 2016? Fecharmos o ciclo de 2015 com quantas células? Quantas? Quanto nós tínhamos em março desse ano, um mês atrás? 28. Nós tínhamos 28. Aí é fácil, ok? 12 células até março e tal, legal.
Um mês se passou. Quantas células você acha que nós temos hoje? Após as multiplicações e células novas que estão sendo abertas. O que você acha? Você acha que a gente já chegou a 30 células? Sim ou não? 35? Sabe quantas células nós temos hoje? E eu queria que você desse um brado de vitória, aplaudisse, gritasse, urrasse, berrasse, entendeu? Nós estamos com 44 células, para a glória de Jesus. Mas sabe por quê? Porque tem um monte de gente à beira do tanque de Betesda tentando encontrar um lugar de misericórdia, e encontrou na sua célula um lugar de misericórdia, e na sua célula não encontrou com um anjo agitando a água, mas viu a presença de Jesus. Porque eu digo para você que eu tenho certeza que as células, os seus familiares irão na sua célula. Sabe por quê, gente? Eu digo isso para você por algumas certezas. Primeiro, as pessoas procuram a igreja nos momentos desafiadores da vida. Anota, em primeiro lugar, porque a igreja é um lugar de rica generosidade. Você sabia disso? Você sabia que a igreja é o único lugar onde há rica generosidade? Quando eu falo de igreja, é óbvio que o contexto não tem a ver, mas eu faço uma analogia com essa casa de misericórdia. Não existe um lugar mais generoso senão a igreja. Eu estou falando de igreja. Não estou falando de algo que se parece igreja. Estou falando de igreja. Igreja é uma igreja generosa. É uma igreja onde as pessoas aprenderam a repartir. É uma igreja onde as pessoas sabem se doar. Doam-se primeiramente, depois passam a doar aquilo que têm. É interessante que quando eu estava preparando essa ministração, eu me lembrava de uma vez que eu falei acerca de Atos 3, da experiência de Pedro e João quando subiam ao templo de Jerusalém para orar, e ao passarem, Atos capítulo 3, ao passarem pela porta do templo chamada Formosa, encontraram ali um homem. Diz a Bíblia que aquele homem ficava ali todo dia esmolando, pedindo oferta. E Pedro e João então passa, o homem os interpela e diz o seguinte: olha, me dá uma oferta, eu estou precisando de uma oferta. Você tem uma esmola para me dar? Qual é a palavra que Pedro e João diz para eles? Olha, nós não temos nenhuma oferta, nós estamos duros, mas o que nós temos nós vamos compartilhar com você. Em nome de Cristo Nazareno, levante tudo mais. Uma vez existiu um homem, e esse homem é chamado W.H. Davis. Ele é conhecido como poeta vagabundo. Ele dizia algo interessante, presta atenção. Ele dizia que lá no Oriente era costume dos mendigos, dos andarilhos, se assentarem à entrada dos templos ou santuários de igreja. Então um mendigo, um andarilho, ele avistava uma igreja, ele logo se assentava ali, ficava mendigando ali. Por quê? Porque ele considerava que ali, a porta da igreja ou de uma igreja, era o melhor de todos os lugares, porque quando as pessoas estavam a caminho para adorar a Deus, automaticamente elas também estavam dispostas a ser generosas com o próximo. Então ele sentava ali. É impossível alguém ir adorar a Deus e não ser generoso. Então ele ficava ali, porque ele acreditava, quem passar aqui para adorar a Deus, está com o coração aberto para ser generoso, e ficava esmolando. Aliás, esse poeta vagabundo, ele fala no livrinho que um dos seus amigos, que também era um andarilho, um mendigo, relatou que quando chegava numa cidade, a primeira coisa que ele procurava era um prédio com uma cruz na torre. E quando ele encontrava o prédio que tinha cruz na ponta, ele começava a mendigar ali naquela área, porque por experiência de trabalho, ele sabia que ali ele iria encontrar as pessoas mais generosas, porque ele acreditava que a igreja era um lugar de gente generosa. Você está entendendo? Diga amém. Generosidade da igreja, gente, não está ligada apenas ao fator financeiro. Generosidade da igreja não está ligada apenas ao fator envolvendo dinheiro. É mais do que isso. Quando a gente fala de rica generosidade, a gente está falando de uma busca por atender os anseios, as necessidades das pessoas. Sejam esses anseios ou necessidades no âmbito financeiro, emocional, psicológico, espiritual. Igreja precisa ser lugar de rica generosidade. Por exemplo, aqui na Terceira Igreja nós temos uma experiência trágica. Se você que vem aqui
Acha que a terceira igreja só tem nota 10? Ah, você está muito enganado. É porque você não conhece as nossas tragédias. E as nossas tragédias talvez sejam maiores do que os nossos acertos. Por exemplo, existem pessoas que, interessante, né? A gente olha aqui para você no momento do ofertório, a gente tem preocupação de explicar para você o porquê a gente arrecada dinheiro. Porque a gente tem o receio de você nivelar a terceira igreja por baixo e sair por aí dizendo que a terceira igreja é do mesmo naipe que as outras igrejas que estão mais preocupadas com o seu dinheiro do que com você. Então a gente explica. E aí nessa explicação, eu viro para o pessoal, e que nem eu fiz hoje, falo assim: você que é o nosso convidado, ó, esse momento não é para você, pega a sua carteira e guarda na sua bolsa. A gente fala isso aqui. Quem já ouviu isso aqui, convidado? Quem já ouviu isso? Pega o seu dinheiro e guarda na sua carteira. Só que, vou contar um segredo para você, convidado. Tem membro da igreja que pega essa palavra que eu digo para você e ele guarda para ele. Então, quando eu viro para você, convidado, e digo assim: pega a sua carteira e guarda na sua bolsa, porque você não é membro da igreja, automaticamente não conhece a visão, missão, valores da igreja, e é muito ruim quando a gente contribui em algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que a gente diz para você: pega a sua carteira e guarda. Aí tem um monte de membro da igreja, 55% aproximadamente, pega essa palavra e diz assim: eu vou guardar a minha também. Você que é membro da igreja não é para guardar, é para ser generoso. Por exemplo, você pega esse envelope aí, não tem lugar para botar nome. Isso não significa dizer que é proibido colocar nome. Se você, aqui todo mundo é liberto. Se você quiser colocar o nome, coloca o nome. Se não quiser colocar o nome, não coloca o nome. Aí tem membro da igreja que, pelo fato de não ter que colocar o nome, ou não ter a obrigatoriedade de colocar o nome, ele diz assim: como não precisa colocar o nome, ninguém vai saber que eu dei ou não dei, eu não dou. E aí eu fico olhando para uma porção de igreja hoje que está cheia de cafetões da prosperidade, liderando a igreja no caminho da idolatria, e que diz para você assim: olha, você tem um câncer na sua família, dê uma oferta que Jesus vai curar o câncer. Olha, você quer uma porta de emprego, dê uma oferta, porque mediante a oferta que você dá, Deus vai te abençoar. Olha, o devorador vai entrar na sua casa. Olha, você vai bater o seu carro. Ah, você não entregou o dízimo? Olha aí, o seu carro estrangalhou, bateu o motor e tudo. A teologia da opressão. E aí essas pessoas se doam. É a minha tese de doutorado hoje na igreja evangélica. Quanto mais oprimidas as pessoas são, mais elas se dedicam. Quem convive em igreja liberta, que não se propõe a fazer manipulação da mente humana para levar você no espírito de emocionalidade, entregar dinheiro, nessas igrejas o povo não entrega dinheiro, retém. Agora vai para essas igrejas aí da teologia do terror, cheio de gente oprimida, mas os oprimidos, eles se entregam. Quanto mais oprimida a pessoa é, mais ela se dedica. Não era para ser o contrário, gente? 55% de membros da terceira igreja retém. Só que é o seguinte: nós temos que criar uma estrutura para atender 100%, porque você faz parte da terceira igreja. E nessa estrutura que para atender os 100%, o custo é muito maior. Tem 45% que mantém estrutura para 100%. E é interessante que os 55% que nada fazem são os primeiros a reclamar. Desliga o ar-condicionado e vamos fazer a celebração aqui no calor. Só que no final do mês você tem que pagar R$1.500, R$1.700 de conta de luz. Aí eu pergunto para você que é membro da terceira igreja: se você que está entre os 55 que não tem generosidade, imagine se você tivesse. Sabe o que poderia acontecer? Primeiro, a gente poderia estar tendo aqui na igreja, pagando alguém para dar reforço escolar e tirar a molecada da rua para não ser aliciada pelo tráfico. Segundo, a gente poderia estar dando talvez um curso profissionalizante através de artesanato para pessoas ou mulheres que estão em casa e não têm renda própria. Nós poderíamos estar disponibilizando dia e horário de profissionais da igreja para atender de forma comunitária a nossa sociedade. Nós poderíamos criar um pré-vestibular comunitário, onde jovens que estão se preparando para o vestibular e não têm dinheiro para pagar cursinho, poderia se utilizar de profissionais da área que estão na terceira igreja e ser abençoado. Sabe por que nós não vamos mais longe? Porque você retém o que você deveria ser generoso. Eu sei que essa mensagem ninguém diz amém, né?
Igreja que é igreja é lugar de generosidade. E você que é convidado, é bom que você escute isso, só assim você já vai acostumando. Igreja é lugar de generosidade. Pedro e João olham para aquele rapaz e dizem assim: cara, nós não temos nada, mas o que nós temos nós vamos dividir em nome de Jesus. Levanta e anda. Você é tão pobre, tão pobre, tão pobre que nem poder de Deus na vida você tem. Eu acho que eu estou parecido com o cara do vídeo, né? Meio irritado, né? Mas não estou não, estou bem. Só estou um pouco irritado que o Flamengo perdeu para o Vasco, mas esse negócio passa. Segundo lugar, eu sei que Deus vai levar gente para a sua célula. E eu sei que Deus tem trazido e não trago. Verbo trazer no particípio, sendo que os verbos ter e haver antes, ok? Particípio perfeito. Então não é trago. Trago é só a primeira pessoa do singular, eu trago. Ou então trago de cigarro, ok? Se eu tiver trago, isso é errado. Então, como Deus tem trazido pessoas para esse lugar, sabe por que Deus tem trazido pessoas para esse lugar? Primeiro, porque existe, óbvio, por parte de alguns, rica generosidade. Segundo, porque a igreja é o único lugar onde existe relacionamento pessoal. Eu disse na primeira celebração que depois desse primeiro ponto, que a gente falou de reter e tal, ser oprimido, eu disse assim: se eu fosse um cafetão da prosperidade, sabe o que eu teria feito? Viu, Marcelo? Eu ia preparar o ofertório para depois desse primeiro ponto, porque está todo mundo moído. Aí ia passar a bandeja e ia... Está vendo como é fácil manipular a mente humana? Gente, manipular a mente do homem é muito fácil, ainda mais um pastor que fala de coisas espirituais. Se eu virar para você e dizer que eu estou vendo demônio na sua vida, você vai pagar para ver? Claro que não, você quer ser liberto do demônio. Então eu digo assim: dê dinheiro, você vai dar. Por isso que os caras que mais têm poder de persuasão para manipular a mente do homem é quem fala em nome de Deus, porque lida com coisas espirituais. Você está vendo o diabo? Você está vendo o demônio? Estou vendo uma legião de demônio aí, ó. Eu estou vendo a cova aberta. Você está vendo? Você não está, mas você também não vai querer ver. O que você faz? É melhor pagar, cara. Entendeu? É melhor pagar. Cuidado. E tem gente que diz assim: não, pastor, eu estou dando. Cara, mas o cara está roubando. O cara é ladrão. O cara é cafetão da prosperidade. O cara está conduzindo no caminho da idolatria. Não, pastor, mas eu estou contribuindo, estou fazendo a minha parte. Se ele está roubando no dia do juízo, ele vai prestar conta. Você está certo, ele vai prestar conta, mas você também, porque você sabe que está investindo o dinheiro que Deus te deu num saco furado e continua investindo, e Deus vai cobrar de você, porque você não foi um bom administrador dos recursos que Ele te deu. Não vai sobrar ninguém na peneira. Eu acho que hoje eu estou iluminado. Segundo lugar, igreja é lugar de relacionamento pessoal. Jesus olha para esse coxo. Gente, imagina, olha que coisa. A queixa desse homem é porque quando a água é agitada não tem ninguém que lhe empurre. Vem outro correndo na frente e uau, se joga e é curado. Semelhantemente, Atos 3, Pedro e João estão passando. A Bíblia diz que o coxo diz assim: me dá uma moeda, me dá uma oferta. Pedro e João, eles param e conversam com o coxo. Gente, que coisa extraordinária. Eu fico às vezes olhando as pessoas que ficam aí na rua esmolando. Tem gente que pega o dinheiro, dá até oferta. Não, pastor, mas eu sou generoso. Só que assim, o cara está ali esmolando, você chega aqui. Você sabia que a moeda que esse cara recebe não é mais precioso para ele do que encontrar alguém que lhe dê ombro, que converse com ele, que faça com que ele se sente aceito numa sociedade que ele se sente excluído? Se existe um lugar em que há relacionamento olho no olho, se existe lugar que não há impessoalidade, pelo contrário, o relacionamento é pessoal, esse lugar é na igreja, gente. Pedro e João, quando passa por aquele coxo, semelhantemente, quando Jesus encontra com esse paralítico, Pedro e João, ele não simplesmente dá a oferta e sai, até porque ele poderia colocar a moedinha e ir embora. Ele estava indo para a oração. É oração, pastor, tem que orar. É a oração, nada pode me atrapalhar. Pedro e João estavam indo para a oração. Eles atrasaram o momento de oração, mas pararam, olharam nos olhos daquele homem e começaram a dialogar, dizendo: olha, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos é melhor do que dinheiro. Nós temos a paz de Jesus que pode permear o seu coração.
Cara, quando você passar por alguém que é necessitado na rua, não dê apenas dinheiro, não dê uma moeda apenas, não. Pare, olhe nos olhos, tenha contato pessoal, pergunte o nome, queira saber da história, se interesse pela dor dele, porque pode ser que, a exemplo de Pedro, João e Jesus, você seja usado pelo poder do Espírito para dar para ele o que as moedas que ele tem no cofre não são capazes de dar. Pare, fale, olhe, abrace, diga para ele: olha, a sua história é muito ruim, mas eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que o meu Jesus tem poder para mudar a sua história. Se existe um cenário que pode mudar a realidade das pessoas, esse cenário se chama igreja, onde habita o poder de Jesus. Terceiro lugar, eu tenho certeza que as pessoas continuarão habitando na sua célula. Eu tenho certeza que Deus continuará trazendo pessoas para este lugar, porque a igreja não é apenas um lugar de rica generosidade, não é apenas um lugar de relacionamento pessoal, mas igreja também é um lugar de cura. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que aquele homem estava esperando ali na beira do tanque? A cura. O que aquele coxo recebeu quando estava à porta ou à entrada do templo de Jerusalém? A cura. Se existe um lugar propício para que haja manifestação de cura, de milagre, eu acredito que esse lugar é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Gente, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Eu estou me lembrando de um negócio aqui, não sei se eu vou conseguir encontrar, mas é interessante porque a Bíblia diz, como é que eu saio desse negócio? Acho que é para cá. A Bíblia diz que Jesus tem poder para fazer todo tipo de coisa. Eu me lembro que quando Maria estava sendo visitada pelo anjo, e o anjo trazia a mensagem que ela ficaria grávida, e o que nela estava sendo gerado era a obra do Espírito Santo, porque ela daria à luz um menino, e o nome desse menino seria Jesus. Quando Maria então começa a se justificar, dizendo que ela então era uma virgem desposada, ela era alguém que havia respeitado todas as regras, a Bíblia diz que o anjo olha e diz assim: para Deus nada é impossível. Qual é o problema que você está precisando que seja curado? É o câncer? Para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Diga amém. O poder de Deus é ilimitado, gente. Eu gosto de um homem chamado Luiz Berkoff, aliás dele não, porque eu nem o conheço, eu gosto de alguns escritos dele, porque Luiz Berkoff, quando escreve a sua teologia sistemática, ele diz assim: sabe o que é milagre? Milagre é um Deus extraordinário, fazendo coisa extraordinária de forma extraordinária. Milagre não se explica. Milagre se vivencia. Milagre é inexplicável. E se existe um lugar onde é um cenário de manifestação de milagre, esse lugar é a igreja de Jesus. Isso aqui que eu vou dizer, eu já disse várias outras vezes, mas eu lembrei agora e eu puxei aqui para compartilhar com você. Por exemplo, por que eu creio que a igreja é um lugar de milagre? Primeiro, porque a igreja serve a Jesus, e Jesus é o detentor de todo poder. A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei dos judeus, é o Rei da justiça, é o Rei de todos os tempos, é o Rei da glória, Ele é o Rei do céu, Ele é o Rei da terra, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Rei soberano. Em nenhum meio, ou não há maneira, nenhuma maneira de limitar o seu amor. Jesus, Ele é poderoso para fazer milagre, porque Ele é permanentemente forte, Ele é totalmente sincero, Ele é eternamente constante, Ele é imortalmente gracioso, Ele é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. É óbvio que a igreja é lugar de milagre, porque é na igreja onde opera o poder de Jesus.
Aí talvez você pergunte, mas quem é esse Jesus? Eu digo para você, Jesus é o maior de todos os fenômenos que já cruzou o horizonte deste mundo. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador dos pecadores, Ele é a pedra fundamental da civilização. Para Jesus não há paralelo, para Jesus não há precedente. Jesus é o assunto mais elevado em toda a literatura, Ele é a personalidade mais importante em toda a filosofia. Jesus é a doutrina fundamental da verdadeira teologia. Por isso que Ele é poderoso. Aliás, Ele não é somente isso. Tem mais. A Bíblia diz que Jesus é tão poderoso e capaz de fazer qualquer tipo de milagre, porque Ele é o único que consegue dar força àquele que está cansado. Tem alguém cansado aqui? É Ele quem dá força. Jesus é quem dá força ao cansado, é Ele quem está disponível para abençoar tanto aquele que é tentado quanto aquele que é testado. Jesus se importa, Jesus salva, Jesus fortalece, Jesus sustenta. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus guarda, Jesus guia, é Ele quem cura o doente, é Ele quem limpa o leproso, é Ele quem perdoa os pecadores, é Ele quem liberta o devedor, é Ele quem liberta o cativo, é Ele quem defende o fraco, é Ele quem abençoa o jovem, é Ele quem supre o necessitado, é Ele quem respeita o mais antigo, é Ele quem recompensa o diligente. Será que você consegue imaginar quem é esse Jesus? Só Ele tem poder para fazer milagre. Aliás, a Bíblia diz que Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a porta para o livramento, Ele é o caminho para a verdadeira paz, Ele é a estrada da justiça, é a autoestrada da santidade, é o portão que leva à glória, porque a vida de Jesus é inigualável, a bondade de Jesus é ilimitada, a misericórdia de Jesus é eterna, o amor de Jesus nunca muda, a palavra de Jesus satisfaz, a graça de Jesus é suficiente, o reino de Jesus é justo, o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Eu fico imaginando, será que você conhece esse Jesus? Eu queria poder descrevê-lo, mas não consigo. Aliás, eu não consigo descrevê-lo porque Ele é indescritível, Ele é incompreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Você não conseguirá tirar Jesus da sua mente, você não conseguirá viver mais do que Jesus, você não conseguirá viver sem Jesus. Os fariseus não puderam com Ele, os fariseus não puderam detê-lo, Pilatos não pôde encontrar nenhum pecado nele, Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde vencê-lo, o túmulo não teve poder para mantê-lo morto, porque Ele é tão poderoso que Ele levantou-se dentre os mortos, Ele está vivo, Ele vive para sempre. Este é o meu Jesus, este é o meu Senhor. Eu fico imaginando, será que você conhece esse Jesus? Acabou o sermão, vamos ficar em pé. Será que você conhece esse Jesus? Você fica aí, entendeu? Tentando encontrar um Jesus que pode te dar bênção, 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 bênção. Para com isso, rapaz. Você está querendo encontrar um demiurgo, o Aladim da lâmpada. Jesus não é um Deus pequeno que fica distribuindo bênção conforme o desejo do coração de um homem, não. Mais do que dar bênção para você, Jesus deseja dar para você a salvação. Eu fico imaginando, será que você conhece esse Jesus? Será que você consegue imaginar quem é esse Jesus? Será que você consegue olhar para esse Jesus e dizer assim, não, esse Jesus realmente é um Deus poderoso, esse Jesus realmente é um Deus que tudo pode? Olha, eu não sei se você consegue entender que Jesus é um Cristo incomparável. Eu estou me lembrando agora de algumas coisas que o Dr. John Edmundo Haggai falou em determinado momento no congresso do Haggai, se não me falha a memória, foi em 2010, ele dizia assim, esse Jesus é tão poderoso, ele é tão majestoso, ele é tão esplendoroso, ele é tão incomparável, que todas as coisas no universo perdem a sua importância diante do Cristo crucificado. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui com a sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa de Jesus. Você não precisa apenas de um milagre,
Você precisa do Senhor do milagre. Você precisa de Jesus. Você ouviu eu falar tantas características acerca de Jesus? Eu vou dar mais algumas que o Dr. John de Mundo Haggai diz pra gente. Ele diz assim: Jesus é a coroa do universo, Ele é o cumprimento de todas as profecias, Ele é o salvador da humanidade. Para o artista, tem algum artista aqui? Tem algum artista? Para o artista, Ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, Ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, a Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã. Para o padeiro, a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Cara, eu falo isso para você, você fica com a sua boca fechada? A Bíblia diz que para o construtor, Jesus é o alicerce seguro. Para o biólogo, Jesus é a própria vida. Para o carpinteiro, Jesus é a porta. Para o médico, Jesus é o médico dos médicos. Para o educador, Jesus é o grande mestre. Para o engenheiro, Jesus é o caminho novo e vivo que nos leva à sala do trono de Deus. Para o geólogo, Jesus é a rocha eterna. Para o escritor, Jesus é a palavra viva. Para o fazendeiro, Jesus é o semeador, o Senhor da colheita. Para o floricultor, Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu fico perguntando, será que você conhece esse Jesus? Eu não sei qual é a sua profissão, talvez eu não falei nada da sua profissão, mas vamos lá. A Bíblia diz que para o escritor, Jesus é a palavra viva. Para o paisagista, Jesus é a videira verdadeira. Para o juiz, Jesus é o justo juiz de toda a humanidade. Esse Jesus é tão extraordinário que a Bíblia diz que para o jornalista, Ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, Jesus é a sabedoria divina. Para o pregador, Jesus é o poder de Deus. Para o estadista, Jesus é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador cansado, Jesus é o provedor de descanso. Para o pecador, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a igreja dele, Jesus é o Filho do Deus vivo, Salvador, o Redentor da humanidade. Para os discípulos de célula da terceira igreja, Jesus é o nosso comandante geral. Aliás, para a terceira igreja, Jesus é o Cristo, o incomparável. Ele foi enterrado numa tumba, mas nem a morte foi capaz de detê-lo, porque ele levantou-se dentre os mortos e ele está vivo. Ele está vivo.